Bem-vindos, madridistas! Como estão? O que Mourinho disse me conquistou ainda mais. Vocês nem imaginam, não tem relação com futebol. Isso foi algo em que o Mourinho me conquistou e me surpreendeu, pois eu não sabia que ele gostava disso. E ele respondeu isso em uma rodada de perguntas rápidas que fizeram para ele aqui nas redes do Real Madrid. Já foi falado tudo sobre o motivo da apresentação ter sido como foi, por que as apresentações privadas estão sendo como estão sendo, tudo isso já foi falado no vídeo anterior. Também sobre o xiringo, o fato de que em algumas horas ele vai aparecer naquele lixão do Pedrerol para dizer o que deveria ter dito na Real Madrid Televisão. Ele concedeu uma entrevista na Real Madrid Televisão, naturalmente, mas com isso já teria sido suficiente, não é? E no entanto, você o leva lá, onde maltrataram o Vinícius e tantos outros jogadores do Real Madrid, com a complacência e com a permissão daquele que nunca disse nada de ruim contra o presidente. E parece que isso vale, que matam o seu clube, que matam o Madrid, que mexem com o Madrid, que permitem que façam coisas terríveis contra sua grande estrela e contra o clube. Deveria ser ruim, mas se não mexem com o presidente, está tudo certo para depois conceder a grande entrevista só para ele. Ainda assim, insisto, tá vendo? Eu mesmo me embalo nisso e seguimos por esse caminho. Tudo isso já foi dito no vídeo anterior. Este é sobre outro assunto, especificamente o que Mourinho realmente falou. Depois, se ele disser algo no xiringo, a gente conta no vídeo de amanhã. E uma coisa sobre o Rodri. E sim, tenho as toalhas de praia estendidas aqui atrás. Não tem imagem mais espanhola de praia do que essa, porque estamos aproveitando as férias. Poucas, meio que semiférias, vocês já sabem como isso funciona. Aqui tem um meio período que dedicamos aos vídeos. Bom, agora vou mostrar para vocês o que Mourinho disse. Por isso ele me conquistou mesmo. Mas antes, Real Madrid Televisão. As contas nas redes sociais do Madrid divulgaram esta mensagem em que Mourinho explica por quê, ou seja, o que significa para ele o Real Madrid. E eu acho que é uma mensagem que tocou muito fundo. Não é preciso que Mourinho diga muitas coisas para conquistar as pessoas que ele já conquistou, que são muitas, porque se vocês virem as reações a essas palavras de Mourinho, bom, o pessoal está completamente rendido, né? Absolutamente rendido. Não, Mourinho chega ao Real Madrid em uma situação muito diferente de quando chegou em 2010. Em 2010, ele era o treinador desejado por muitos clubes. Ele chegava como uma grande estrela, hoje em dia também, porque sempre foi assim na sua carreira como treinador, na qual começou a triunfar e se destacar muito cedo. Conseguiu tornar o Porto campeão da Europa quando ninguém esperava, mas em 2010 ele estava no auge. Chega ao Real Madrid, devolve ao Real Madrid, daquele caráter vencedor que o clube tinha perdido nos últimos anos, daquela primeira década dos anos 2000, e depois, e sempre dissemos isso, aqui faltou conquistar aquela Champions, a 10ª. Eu sempre disse na época, o que acontece é que eu não tinha canal no YouTube, mas eu falava isso entre amigos, com os colegas com quem eu trabalhava na televisão espanhola. E depois, no último ano de Mourinho, eu estava nos Estados Unidos. Antes disso, também trabalhei na Marca TV, na Sexta, e sempre dizia que a 10ª tinha a cara de Mourinho. No final, estivemos muito perto, principalmente em 2012 e 2013. Em 2011, fomos roubados na eliminatória. Coincidência, justo quem paga árbitros, né? Mas sim, o destino quis que não fosse assim. Pois é, acabou sendo Ancelotti, mas deu uma nova oportunidade para Mourinho. Nesse caso, ele chega diferente, com gratidão, pois o Madrid volta a confiar nele. Uma segunda passagem, assim como Ancelotti teve em seu momento, e vamos assinar onde for preciso para que a segunda passagem de Mourinho seja equivalente à segunda passagem de Ancelotti. Tomara. Palavras muito acertadas. Mourinho é um mestre, para escolhê-las sem dúvida, e que vem do coração. Quando chegou ao Real Madrid, em 2010, Mourinho não era madridista, nem precisava ser. Era apenas um profissional que estávamos contratando. Depois do tempo no Madrid, ele já fala como um madridista? É verdade que não está nem perto do auge como técnico.
Mas pelo que vejo do time jogando agora e como vejo que a questão está sendo assimilada. Hein? Caráter do técnico e liderança sobre o grupo, algo que Zidane tinha e Ancelotti também por um período. Que outros técnicos sem sucesso no Real Madrid não tiveram. Os dois últimos são o exemplo claro, e isso o Mourinho tem, porque é um cara já muito experiente, já passou por vestiários mais conflituosos que esse até, né? Bom, nessa entrevista que fizeram com o Mourinho, numa apresentação muito estranha, que o Real Madrid resolveu fazer hoje, ele disse isso. O Real Madrid, para mim, do ponto de vista profissional, é o auge da carreira de um treinador e com certeza para qualquer jogador também. Esse é o lado profissional, depois tem o lado, obviamente, emocional, afetivo e voltar para casa. Emocionalmente é mais bonito do que foi da primeira vez que vim, porque da primeira vez era o sentimento de chegar ao topo da carreira de um treinador. E agora é esse lado mais emocional, afetivo, mais bonito agora. Eu sou um de vocês, sempre fui, desde que fui embora. Como ele consegue acertar na tecla? Eu sou um de vocês. Por causa do 1 de 9, agora o lema vai ser um de vocês. Continuamos. E agora que estou novamente com essa responsabilidade, você pode imaginar o que significa para mim trabalhar para o Real Madrid. E isso é uma máxima que quero que todos dentro de Valdebebas sigam, que todos sintam. Trabalhar no Real Madrid. O que isso representa? Trabalhar para vocês. Bem, eu já disse tudo antes mesmo de ouvirmos esse trecho do Mourinho. Palavras exatas, justas, ele acertou em cheio. Talvez nem seja necessária uma coletiva de imprensa. Ele vai ter uma na sexta-feira, antes do jogo, o primeiro jogo do Real Madrid na Liga. Na verdade, é o segundo jogo da Liga. Vamos jogar a primeira rodada quando chegar a hora, e aí vai ter a coletiva de imprensa tão esperada por todos. E vamos ver se ele desce a lenha nos jornalistas ou se mantém de início um perfil um pouco mais tranquilo. Mas, quando se trata do Mourinho, não se pode falar em perfis tranquilos, nem de longe. Insisto, vamos ver o que ele diz agora com Pedrerol. E se ele disser algo interessante, colocaremos no próximo vídeo. Mas como comentei no início este é o questionário de perguntas rápidas que fazem para Mourinho. E uma com a qual ele me conquistou. Nome completo. Oi, José Mário dos Santos Mourinho Félix. Se eu disser Real Madrid, você me diz? Coração. Defina-se como treinadora em uma palavra? Top. Sua comida favorita? Não posso dizer bacalhau como todo português, tenho que dizer um filé de wagyu de que eu gosto muito. Artista ou músico favorito? Bem, se vocês não entenderam, filé de wagyu, daquela carne japonesa chamada wagyu, que é tão gostosa. E agora, artista ou músico favorito? Devo dizer Bryan Adams, porque além de ser um grande artista, ele é um bom amigo. Grande aí, Bryan Adams, que pra mim é um dos meus ídolos do rock pop de todos os tempos, e eu não sabia que ele ia ser mencionado, não sabia que o Mourinho gostava do Bryan Adams. Concordo totalmente com o gosto musical dele. Você tem algum talento oculto? Não. Se um colega ou um jogador quisesse visitar seu país, para onde o levaria e o que mostraria? Para a praia que poucos conhecem. Certo. E por último, como é ser treinadora do Real Madrid? A maior honra como treinador de futebol. A maior honra como técnico de futebol. Bem, esse é o Mou, resumidamente. O Mou em detalhes, vamos ver o que diz com Pedrero. Teremos isso esta noite. E principalmente na coletiva de imprensa que estamos esperando tanto, espero poder entrar ao vivo na sexta-feira, ao meio-dia. Espero que seja essa a primeira coletiva de imprensa de MOU como treinador do Real Madrid na prévia do jogo contra o Espanhol. Surpresa? Apresentação de Rodri no Barça.
Não vou mostrar imagem nem nada. Ele disse o seguinte: o Barcelona sempre foi para mim uma referência a nível mundial pela sua forma de entender o futebol e pelos valores. É verdade que eu tinha alguma outra proposta, mas o Barça foi a primeira opção e foi isso que eu disse à diretoria. Bem, Rodri está mentindo. Ele mente quando diz que é um sonho jogar no Barça. Meia verdade, porque Rodri não era nem madridista, nem barcelonista. Qualquer um dos dois, na verdade, porque ele já dizia há 2 anos que se um clube como o Real Madrid bate à sua porta, não dá para dizer não, porque é um clube histórico, porque é um dos melhores clubes do mundo e tal. Então, se tivesse se apresentado com o Real Madrid, teria dito exatamente o mesmo que disse hoje e ontem. É um sonho estar aqui. O Madrid foi minha primeira opção, se eu tivesse assinado pelo Madrid. Repito, se o Madrid tivesse oferecido 80 de entrada, 75, mais variáveis, sem passar de 80, ele já estaria conosco. Mas não foi o caso. E muitos continuam me chamando de viúva do Rodri e tal. Eu já expliquei 1 milhão de vezes para vocês que do que eu sou realmente viúva, porque acho que senão vamos continuar sem ganhar nada. É de um volante de verdade, porque já estamos há 2 anos assim. Mas enfim, quem não quiser ver, paciência. Ou quem acha que isso resolve com seu Ameníbal Verde, beleza. Eles são muito amigos e se entendem muito bem, muito bem. Como todos que passaram por ali nesses 2 ou 3 últimos anos. Agora, com Bernardo Silva, talvez a coisa mude. Mas enfim, Bernardo Silva, com quem Mourinho, aliás, acho que vai contar sempre, ou quase sempre, ali no meio-campo. Como volante único, não serve. Sei que Mourinho gostaria de ter outro, mas se ninguém sair, não dá para contratar ninguém. E parece muito difícil que saiam Camavinga, Tchouaméni ou qualquer um dos que estão lá. Portanto, acho que encerramos o capítulo de contratações no Real Madrid e Mourinho vai ter que se virar com o que tem. Mas que o técnico português gostaria de ter um volante, um único, especialista, como primeiro volante e não como acompanhante de outro, disso tenho certeza, porque com Rodri ele estava encantado. Mas enfim, estamos falando do Rodri. Rodri está mentindo, ou melhor dizendo, está dizendo uma meia-verdade. Ou meia-verdade, porque se ele tivesse se apresentado no Real Madrid, teria dito exatamente a mesma coisa. É um sonho e minha primeira opção foi estar aqui. Enfim, bom, então é isso. Será preciso competir assim como Mourinho fez, enfrentando o grande meio-campo do Barça, com Xavi, Iniesta e Busquets. Deu para competir com aquilo e no fim vencer. E além disso, jogavam com a vantagem de ter na folha de pagamento e com salário o vice-chefe dos árbitros, pagando $500 mil ou $1 milhão por ano para ele. E aquilo sim foi difícil. Então esse é o novo desafio de Mou e eu acho que podemos conseguir. Mas é preciso o envolvimento de todos, com certeza. E a mudança de atitude. Acho que Mourinho vai conseguir. Bom, nos vemos no próximo. Que tudo corra bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo porque isso ajuda muito. E é isso. Até amanhã. Enquanto isso, vamos continuar aproveitando a vida aqui pertinho do mar, que, como diz o ditado, é muito melhor. Tchau, tchau.